Hoje, a Alquimia do Ser vai falar sobre a Grande Mãe e sua criança divina, que é um texto de minha autoria. Desde a antiguidade, o ser humano fascina-se com os mistérios da Mãe Natureza, os ciclos da vida, a fertilidade e a colheita, o cultivo e o nascimento na alma feminina. Sendo suas filhas, vivemos o seu ritmo, seu fluxo, a maternidade reproduzindo sua criação, a mulher vivendo o eterno fluxo, a infância que é substituída pela adolescência, a jovem adulta, a condição de mulher, a jovem parturiente, a mãe, a grande mãe. A grande mãe é a figura arquetípica em diversas culturas e tem responsabilidade quanto à nutrição e à destruição de sua criação. Sendo esta, está presente em nós e nosso lado no momento que temos a fertilidade, o cultivo, a colheita e o nascimento de uma nova vida. Um novo ser em nós que nasce a partir de nós. A partida da criança, sua vida, sua existência é o início de um processo. É uma longa jornada e a construção de sua história de um novo ser humano. Após o parto, a mãe emociona-se ao ouvir o primeiro choro do recém-nascido. É o sopro divino. É a sua primeira respiração nessa existência. E neste momento, ele está deitado sobre a barriga da mãe, com seus olhinhos fechados, como que imerso no seu mundo interior, do qual ele emergiu apenas fisicamente. E nesse instante reina-se a totalidade. A grande mãe com sua criança divina. O milagre de uma nova vida principia-se misteriosamente e em silêncio. A mãe aceita esse milagre em si e que também encontra-se adormecido em si. E aos poucos, o recém-nascido abre seus olhos e olha para a mãe e sorri. E a mãe revive todo esse milagre. Ela vê a profundidade nos olhos desse pequeno ser, que parece vir de longe. E ela pressente a existência de uma sabedoria que traz em si as experiências de toda a humanidade, e então se admira ao intuir em sua alma feminina vínculos de todas as mulheres que viveram ou viverão nesta mesma experiência que, apesar de universal, é muito rica para cada uma de nós. Talvez a mãe o acaricie, cheia de veneração. Este que é o milagre de sua criação. A criança que, com a expressão de felicidade em seu pequeno rosto, fecha seus olhinhos para retornar por um breve momento ao lugar de onde veio, o útero da grande mãe. Sem o filho, não existiria o pai, a mãe, e o homem não poderia viver essa dimensão de sua vida. A mulher não poderia experimentar o mistério da gravidez e da maternidade. E sem a criança, não existiria o produto da criação com a imagem e semelhança à natureza. Enquanto houver a fertilidade, o cultivo e a colheita, e o nascimento de um novo ser, haverá sempre uma mãe que carregou a sua criança durante seu cultivo sob seu coração, que após a sua colheita o carrega no seu coração. Existirá sempre a grande mãe que nos acolhe, nos acompanha e nos admira ao sermos mãe, que na sua imagem e semelhança carregamos ao colo nossa criação, a criança divina. Agora, já nascidos, convido todos a fazer o acolhimento de nossa criança interior. Essa energia de celebração do ser quem você é hora de relaxar. Libere todos os bloqueios do seu corpo, ajeite-se sentado numa cadeira, ou se preferir, deite numa cama ou sofá. Hoje vamos trabalhar na frequência do impulso criativo, no acolhimento de nossa criança divina interior, fazendo as pazes com a criança e acolhendo aqueles sonhos, aquelas situações que não estavam ainda resolvidas dentro de nós, acolhendo e simplesmente amando tudo e a todos, acolhendo as nossas vontades reprimidas, acolhendo os sonhos mais profundos de sua alma, e respire profundamente. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Repita em voz alta ou em voz baixa para você. Eu sou a porta aberta
que ninguém pode fechar. Vamos visualizar agora na frequência da energia do arco-íris, que é pura transformação e alegria. Visualizar seu ponto de energia abaixo da sola dos pés. Imaginar que saem duas raízes que conectam com o centro da Terra. Leve toda a sua atenção para esse ponto de energia e imagine em movimento como se tivesse um círculo dourado debaixo dos seus pés. Agora, vamos visualizar um ponto de luz acima de nossa cabeça, como um poderoso holofote, uma grande bola de luz dourada. E agora você vai prestar atenção no centro do seu ser, como fosse um tubo de energia branca que vai da cabeça até os nossos pés. Na metade desse vertical central tem a altura do coração. Vamos mentalizar e dar atenção a essa altura, que hoje vai irradiar uma luz arco-íris de alegria. Vamos emanar muito essa energia arco-íris, tanto indo do topo da cabeça, fortalecendo o nosso campo energético, como para baixo. Através do canal central, irradia-se energia para todo o nosso corpo, uma energia em cor de arco-íris, diversas cores, de abundância e alegria. E essas cores vão fazer uma grande limpeza nos bloqueios do seu corpo. E a partir de você, irradia essa cor, essa energia de alegria abundante todo ao seu redor. Agora repete comigo, tanto em voz alta quanto baixa. Eu aceito e eu recebo a alegria de viver. Pense no maravilhamento que é o olhar de uma criança, a alegria de ver a vida. Ancore por um momento a sua atenção nesse sentimento, dessa imagem, maravilhamento do olhar da criança diante da vida. A sua criança interior está aí. Celebre e contemple essa criança que mora dentro de você, sempre esteve, sempre estará, mesmo na sua fase adulta. A criança tem seus desejos, a criança tem sua vontade própria, a criança que sem se preocupar simplesmente vive. Eu vivo, eu estou aqui, eu sou na minha presença. Ao expressar a energia do arquétipo da criança, você fortalece dentro de si os atributos de sua criança interior e vai liberando aos poucos todas essas expressões que viveu. Vamos liberar, vamos desapegar. Estamos frente ao novo. Tudo aquilo está sendo obstáculo para você atingir a sua abundância, a sua alegria, a sua criança interior, à sua frente. Imagine a sua criança interior à sua frente, que te olha e diz: simplesmente seja você. Viva a sua essência. Viva a sua melhor versão. Evite preocupar-se com problemas, porém eles se resolverão no seu devido tempo. Não importa quantas vezes a sua criança caiu para aprender a andar na vida, ela tem a certeza que sempre tudo irá dar certo. E não importa o tamanho do seu desafio, ao final sempre dará certo. Já deu tudo certo. A criança interior, sem ter medo com o desconhecido, é o exemplo vivo de estar no momento presente, que a vida já é. A vida é bela, a vida é maravilhosa, a vida é incrível. Eu recebo todas as oportunidades para praticar o atributo da alegria de forma graciosa na minha vida diária. E conforme eu pratico essa minha maestria, eu cocrio minha vida mais iluminada que eu posso. Agora você pode escolher a receber esta energia que você emitiu novamente no seu campo energético. Eu aceito e eu recebo essa alegria de viver. Eu recebo agora uma chuva de energia, de luz de todas as cores do arco-íris, um banho de cachoeira energética, de arco-íris que recebo desde o topo da cabeça até os meus pés. Sinta-se aterrado ao tocar os pés no chão. Sinta-se aterrado ao tocar-se na Mãe Terra. Peça que essa mãe, neste Dia das Mães, leve de você todos os bloqueios que estão impedindo
no aqui e agora, essa sua parceria saudável com sua criança interior e seu eu adulto. Proponho agora, para finalizar, fazer o Ho Oponopono, para a gente expressar em nós essa intenção do acolhimento de nossa criança interior em nossa vida atual. Minha criança querida interior, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato e eu te amo. E todas as vezes que conscientemente e inconscientemente eu reprimi todas as vontades de minha vida a viver os meus sonhos mais profundos, minha criança querida interior, eu me desculpo todas as vezes por essa repressão que ocorreu. Agora, visualizo novamente a criança interior à minha frente e falo para ela, olhando bem nos olhos, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato e eu te amo. E agora dê um gostoso abraço em si mesmo, ao acolher em si essa energia vibrante, criativa, cor de arco-íris de sua criança interior. A Alquimia do Ser, ela nasceu na época que eu estava trabalhando no HC com crianças HIV e com pacientes terminais. Que um dia, quando eu tinha perdido um paciente, eu olhei pela janela e a janela era toda gradeada, porque o terceiro andar do HC, ele tem grades para que as pessoas não pulem. E nessa janela gradeada, eu vi o sol se pondo. E como eu estava com muita dor no coração, eu pedi para o universo que eu queria muito fazer a minha parcela de contribuição ao grande todo, para que as pessoas não chegassem num estágio de tanta doença, né, de degenerar o corpo dessa forma, e que eu podia contribuir para as pessoas terem a questão de uma saúde com vida saudável, né? E sempre diz, né, que quando a gente pede as coisas para o universo, pede com o coração mesmo, né? O universo retribui, né? E depois, quando eu fui para Florianópolis, eu comecei a trabalhar um grupo de mulheres no sentido de auxílio da questão de resgatar a essência do feminino. E eu fui convidada para fazer uma entrevista na televisão sobre esse trabalho que eu estava fazendo. Qual foi a minha surpresa que me convidaram para apresentar o programa, né? Então o programa ele se tornou Saúde com Vida, na ideia da vida com saúde, e hoje saúde com vida, tal pessoa para falar a respeito, né? A ideia dúbia, né? E eu trabalhei nesse projeto, né, primeiramente no Canal 20, lá em Florianópolis, depois eu fui para a TV São José, também lá em Florianópolis, e depois eu fui para a TV Mocinha, em Balneário Camboriú. E eu aprendi muito nesse período, e agora com a pandemia, o que acontece foi que eu vi a necessidade de novo da gente pensar em saúde, sem necessariamente chegar num estágio tão prolongado da doença. Então, eu abri novamente o meu baú e utilizei os meus conhecimentos daquela época que eu fazia o programa para iniciar o Alquimia do Ser agora com vocês. E hoje, em homenagem à Páscoa, eu convido todos para fazer uma meditação sobre aceito, confio e agradeço, né, no sentido da gratidão. E ao final a gente escutar a música que mais bonito não há. E agradeço todos vocês e termino com uma frase, né? Nós somos anjos de uma asa só. Nós sempre necessitamos do outro para podermos voar junto, né? Agradeço muito o carinho, o e-mail, a contribuição de todos vocês
e até nosso próximo programa. Com a coluna ereta e a respiração fluindo livremente. Atenção no momento presente. Ao se abrir para a gratidão, você cria condições para que ela manifeste em sua vida. Agradeça pelo dia de hoje, pelo simples fato de estar vivo, com saúde. Seja grato por todo o amor que recebe. Sinta gratidão por todo o amor que há na sua vida. Receba esse amor e multiplique-o. Você pode ser uma pessoa alegre e positiva. Você pode escolher os pensamentos que preserva na sua mente. Agradeça por cada instante vivido até hoje. Não sinta rancor e nem tristeza por algo que não deu certo. Durou o tempo suficiente para virar um ensinamento. Sinta gratidão pelos pequenos milagres que acontecem a todo instante em sua vida. Sinta gratidão por cada momento que já viveu e experimentou. Com a consciência de tudo que você já fez, foi muito importante para você se tornar quem é hoje. Sinta gratidão pelas suas pequenas vitórias e por tudo aquilo que te trouxe até aqui, agora. E não espere conquistar algo, chegar a algum lugar, para projetar a sua felicidade para um tempo que ainda não existe. Aprecie o caminho. Sinta gratidão por cada passo dessa linda jornada. A plenitude e a felicidade já vivem em você. Você só precisa acessá-las. Agradeça, seja grato, e nada que acontece em nossas vidas deveria acontecer de outra maneira. Aceite o que vem com confiança. O seu potencial é ilimitado. Agradeça por poder criar a sua realidade, a vida que te faz vibrar com gratidão. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para crer.
acreditar, mais bonito não há. Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir, aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar. Cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Falar da gente é algo bem complicado, né? Quando se faz a pergunta, quem é você, né? A gente passa vidas e vidas buscando entender, né, quem nós somos. E a Carla, na verdade, é um ser ígneo, né, de fogo, e que é muito curiosa por natureza, né? E sempre se dedica à questão de que parcela de contribuição eu posso fazer ao grande todo, né? Então a minha vida está muito permeada com essa pergunta. Carla, você é de onde? Eu sou natural de Curitiba, né? Mas já estive morando em Florianópolis, já estive morando em São Paulo, e eu acredito assim que na verdade, quando você conhece cultura, cidades diferentes, nada mais é do que uma peça de quebra-cabeça no grande todo, né, da humanidade, né? Porque o Brasil em si são feitos de muitos Brasis, né? Sim, cada região tem sua particularidade, né? Em Floripa, eu encontrei muito essa questão da natureza, a questão do bem-estar, né? Então, contando uma história rapidinho, eu comecei com essa ideia dessa proposta do programa em si, no ano 2000, quando eu estava trabalhando no HC, aqui de Curitiba, com crianças HIV, com pacientes terminais e com mulheres que sofreram violência sexual. E quando você está num ambiente assim hospitalar, que de uma certa forma requer você, como profissional de saúde, no caso eu como psicologia, ser um pouco curador ferido, né? Então, de uma certa forma, eu estou curando as outras pessoas para aos poucos ir fechando a minha ferida interior, né? E o que é muito interessante, que quando eu como mulher, cuidando de mulheres também com a parte de violência, eu fui
me colocando muito no lugar delas, né, de uma forma empática, e eu vi o quanto é necessário a questão da qualidade de vida, né, do bem-estar. E com o ambiente do hospital é um ambiente extremamente muito ligado à questão de morte, né, até se tratando da questão do HIV, né. De Então, sofrimento, né? como? De sofrimento também, né? Muito de sofrimento. E muito acontecia assim, que a questão das mães, elas levavam as crianças para o hospital por problema respiratório, por uma gripe, por um problema pulmonar. E quando chegavam, tinham o diferencial do exame ELISA e, de repente, descobriam que a criança estava com HIV. Então, não era só uma situação infantil, englobava toda essa família. Então, quando eu ia junto aos residentes passar o diagnóstico, eu falava para eles assim: vocês podem passar o diagnóstico e, se vocês tiverem o estômago forte, vocês ficam para fazer o acolhimento da família, porque realmente é uma situação extremamente complicada. E as mulheres que tinham esse diagnóstico e estavam na idade fértil, por algum motivo, elas tendiam a engravidar. Então, lá ia a Carla atender na maternidade as mãezinhas, né? E teve um caso de uma mãe que teve gêmeos e ficou com 40 quilos. Ela quase entrou em falência múltipla de órgãos, né? Então, viver muito essa questão da saúde e da morte de uma forma tão comitantemente, né, no meu dia a dia de psicologia hospitalar, me fez pensar de que forma que eu posso contribuir com isso. E uma situação que aconteceu foi que eu perdi uma pacientinha, né, porque o ambiente hospitalar para o profissional de saúde mostra muita vulnerabilidade, né? Você não pode salvar, curar, né? Você pode só fazer a diferença para aquela pessoa naquele momento. E essa minha pacientinha, ela veio a falecer e eu fiquei extremamente chateada, porque foi assim, foi um dia para o outro dia, assim, sabe? Porque você atendia um dia, no dia seguinte você ia no mesmo leito, o paciente podia não estar naquele leito, né? Daí tem que lidar também com a questão da perda, né? Uhum. Isso E deve quando... ser pesado para o profissional, né? Sim, muito pesado. Então, por isso que eu acredito que o próprio profissional, ele deve também ter alguma questão de terapia para ele poder lidar com essas questões, né? Porque quando eu comecei a trabalhar lá, os residentes, eles estavam desistindo, entrando em depressão, porque é uma situação complicada, né? E eles não tinham esse respaldo da psicologia, né? E daí depois eu fiz grupos de estudos com eles, né? Depois a parte também de grupo terapêutico com eles, né? Mas voltando à questão da minha paciente, ela tinha falecido e eu olhei por entre a janela e é uma janela gradeada, porque o terceiro andar do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, pelo alto índice de suicídio, ele fica com grades, né? E eu vi o sol descendo, assim, se pondo por essa janela toda cheia de grades, né? E eu coloquei a mão no coração e pensei assim, meu Deus, o que eu posso fazer para que as pessoas não cheguem até um estado de uma degradação corporal, né? Uma doença que a pessoa perde, né? A possibilidade de humano, né? O corpo se deteriora, né? E qual parcela de contribuição eu posso fazer para isso, meu Deus? Me mostra o caminho. E aquela coisa, né, Valquíria, quando a gente pede as coisas com o coração, acontece. Começam as coincidências, e as coincidências, elas passam a ser assim, a assinatura de Deus no anonimato, né? Ele vai te mostrando aos pouquinhos os caminhos, né? São o que eu chamo são os sinais dos anjos, né, Carla? Sem dúvida. Sinais dos anjos, que às vezes a gente nem presta atenção nesses sinais e aí passa ao lado e deixa de acontecer e deixa de fazer exatamente porque não prestou atenção nesses sinais, né? Então, eu acho que, inclusive, nós temos uma tendência
a prestar mais atenção aos sinais quando a gente vai amadurecendo. Eu acho que é a experiência da vida que vai nos colocando em afinidade com esses sinais, né, que eu chamo sinais dos anjos. E a gente, às vezes, eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu passei ao lado e teimei, inclusive, né? Vem os sinais, eu teimei com esses sinais, e depois eu tive algumas surpresas que não foram muito agradáveis, exatamente por persistir na minha teimosia e não ouvir esses sinais. No meu caso, alguns casos foram realmente informações, né? Aquele sussurro que vem te alertar, e eu teimei. Em outros casos, quando eu já estava mais velha, eu já comecei a ouvir um pouco melhor, e aí eu também fiz essas perguntas como você fez e acabou dando certo, né? Então, nós temos que entender os sinais e aprender a ouvir, né? Perfeito, porque na verdade a vida é simbólica, né? Ela nos mostra os sinais. E uma faculdade que todo mundo tem é a intuição. Então, por que não permitir ouvir a intuição, né? Porque a intuição, segundo Jung, na verdade, é a visão do todo sem você necessariamente passar pelas partes de forma cartesiana. Você tem a visão do todo. É isso aí, né? É o insight. Sem você necessariamente saber quais as etapas que você chegou naquela ideia. Né? Segundo, de acordo com a experiência que ele teve, não é? Ele chegou Sim. também, né? Porque ele também teve essas experiências que, no início, ele se achou fora do planeta, ele tinha a impressão que o doutor amigo dele ia morrer, e ele não teve coragem de falar, então, e, no entanto, ele tinha dúvida, mas ele não queria acreditar, mas ele acabou acreditando, e depois ele desenvolveu essas teorias dele, né? O que eu posso comentar contigo, então, continuando a história das sincronicidades, porque assim, o Jung fala que não existe necessariamente só coincidências, mas a sincronicidade é quando o teu interno repercute no acontecimento do teu externo. Então você não sabe que é o acontecimento externo que mobilizou o teu interno, ou de uma certa forma, o teu muito querer internamente concretiza algo fora, que a gente chama agora de cocriação. Nós somos co-criadores por natureza, né? No momento que a gente alinha o que a gente pensa, o que a gente sente e de forma que a gente age. Eu imagino que você, com esse trabalho que você faz, você deve se sentir muito bem interiormente. Fala um pouquinho, como é que você se sente fazendo esse trabalho, desse programa tão bom e tão assim instrutivo, que ajuda tanta gente, que é o Alquimia do Ser, tem em podcast, e tem o Alquimia de Ser, que a Carla também faz em vídeo no canal Cultive. Então, é um trabalho gratuito que ela faz, que é extremamente proveitoso para as pessoas, porque as informações que ela passa são muito boas. Eu acho que vocês têm que ver, procurar acompanhar, né, esse trabalho da Carla. E aí, como é que você se sente assim quando você faz esse trabalho? Eu me sinto gratificado, assim, sabe? Sabe quando você se dedica a qualquer profissão, vamos supor, você se dedica a ser professora e aquele aluninho ali que começou a aprender a ler algo para você ou escreve alguma coisa para você, é gratificante, sabe? Então, eu fico muito feliz. Primeiro, gostaria de agradecer o Pomone, agradecer você também, Valquíria, assim, de coração, por essa oportunidade, para poder fazer a diferença, né? Porque aquela história que tem, né? A menininha na praia, né? Ela joga uma estrela que está na areia, uma estrela do mar, para o mar, ela devolve para o mar, né? E daí o adulto, olhando aquele gesto, assim, chega para ela e dá uma dica, né? Por que você está fazendo isso com uma estrela se a praia é cheia de estrelas, né?
Aí ela olha, abre um sorriso e fala assim, mas para essa, eu tenho certeza que vai fazer a diferença, né? Então, quando a gente se propõe a um trabalho, assim, altruísta, um trabalho no sentido de... eu vejo muito assim, você joga uma pedrinha no lago e esse lago vai fazendo círculos concêntricos, Sim, né? Então, você não sabe até onde chega a tua palavra, né? Ele vai abrindo, vai abrir. né? Então, quando você se propõe a isso, é gratificante, porque você está alimentando a tua alma, né? E a tua alma é o que faz você ser humano, né? Ser humano e Ser todos humano. humanos. Isso. E você alimentando a tua alma, você está alimentando a alma coletiva dos seres humanos também. Então, todo mundo sai beneficiado, sai nutrido desse processo, né? Plantar a semente do bem, né? Plantar a semente do bem, plantar a esperança, plantar sonho, né? Cultivar essa energia que vai se expandir no universo, né? Hoje nós vivemos um momento, Carlos, que hoje, inclusive, eu escrevi até uma crônica que fala exatamente sobre a esperança e o sonho, e aborda exatamente isso que você falou, né? De ter o prazer em fazer alguma coisa boa para outro, contribuir para essa sociedade e ter esse sentimento de que praticou alguma coisa boa. E hoje nós vivemos numa sociedade, aliás, dentro da história da humanidade, existem momentos terríveis na história da humanidade, né? Existem momentos de guerra, de sofrimento, de dor, de peste, de crimes hediondos, mas existe, sempre existiu e vai existir pessoas que trabalham exatamente contra essa maré. Só que nós sabemos que a mídia e a publicidade e as más notícias, elas correm o mundo muito mais rápido do que as boas. Então, às vezes, eu acredito muito que a quantidade de pessoas que estão nessa onda de fazer o bem é muito grande. Elas não são colocadas em evidência, mas existe. Nós estamos dentro de um espaço planetário, estamos num planeta em que existe as duas mãos, ou seja, às vezes pode até chamar de yin e yang, mas é o bem e o mal, né? Aquele que faz o bem, aquele que faz o mal. E aquele que faz o mal, ele está ensinando aquele que faz o bem. Ele está ensinando. Eu tenho essa teoria. Porque como é que a gente vai discernir o mal se a gente não conhece o mal? Então, a gente está aprendendo nessa universidade da vida. Então, são pessoas assim, como você e como tantas outras, que estão distribuindo generosamente essa energia maravilhosa, né? Essa energia boa, essa energia que enriquece, que enobrece os seres humanos. E é com essa intenção que você está aqui hoje, porque essa tua energia que você está passando hoje vai ser transmitida para outras pessoas, e essas pessoas que estão, algumas pessoas talvez não sejam todas, mas como você disse, basta uma estrela ser jogada dentro d'água e ela aproveitar aquele momento. Se essa estrela ela recebe esses fluidos e ela se salva, então a mensagem foi dada. Sem dúvida. E, na verdade, assim, cada vez mais a gente ser cultivadores, né? Eu gosto muito desse termo, cultivadores. Cultivar isso, cultivar o bem sem pensar a quem, né? Só pelo movimento de você estar passando energia, você estar contribuindo, né, com esse grande todo, e principalmente nessa época de pandemia, né, que você vê tantas questões sociais assim eclodindo tanto, né? E de que forma a gente pode contribuir, né? Quando a gente pode contribuir com um pensamento de que vai acabar tudo daqui a pouco,
que algo vai melhorar, né? O próprio pensamento positivo já cria uma vibração mais alta. E agora está precisando muito, não é, Carla? Sem dúvida, sem dúvida. Porque senão a pessoa vai estar muito suscetível a todas as vibrações baixas que estão por aí. No momento que você acredita que tem esperança, tem fé, né? Porque a fé é um grande dom que a gente tem, que, na verdade, é acreditar sem necessariamente ver o que está acontecendo, né? A gente acredita lá para frente, né? Ter fé que algo vá melhorar, que algo vá mudar, já é uma grande contribuição. Né? Ser cultivador. Me diz uma coisa, Carla. Você trabalha com reiki, né? Sim. Então, fala um pouquinho dessa relação Carla, reiki, alquimia, energia. Fala um pouco de tudo isso aí. Tá joia. O reiki nasceu para mim quando eu estava trabalhando no hospital, porque estava trabalhando no hospital com pessoas que estavam com baixa imunidade. Então, eu poderia fazer uma psicologia convencional, de ficar falando do passado delas, no caso, que na verdade não ajudaria muito, né, porque muitos eram pacientes terminais, né, ou eu poderia auxiliar elas de forma energética. Então, isso eu fiz, porque se fechava a porta, ninguém sabia qual era a consulta que a psicóloga estava fazendo. E eu estava estimulando crianças com Shantala, que é uma massagem oriental, principalmente aqui da glândula timo, para a questão da imunidade. E eu estava aplicando reiki em pacientes terminais. O que as pessoas pensavam era assim, puxa vida, ela está tocando em pacientes HIV. Eles precisam de toque, né? O toque é a forma primordial de amor. Uma criança, ela podia não ficar sendo manuseada, né? Mas ela poderia ser tocada no sentido de sentir que alguém se preocupa com ela, né? E o próprio toque não é algo contagioso, né? Falando geral, seria algo que seria de uma certa forma perigoso para mim, caso eu tirasse sangue da criança ou tivesse com alguma escoriação no meu dedo, né? E que não era o caso. Eu estava lá disponível para auxiliar aquela criança naquele momento, né? E foi muito bonito porque com a introdução do reiki começou a dar muito mais resultados quanto à aderência da medicação. Interessante. Então isso foi muito, muito bonito, assim, porque o reiki ele vem também na questão de cicatrizar, né? Então, se tinha uma pessoa que estava com algum ferimento exposto no momento que você faz o reiki não necessariamente você precisa tocar, você trabalha aqui mais com a parte etérea, né, do corpo, do corpo etéreo, na verdade. Então, tinha resultados mais rápidos de cicatrização, né? E uma ideia que eu tenho, assim, futuramente, é que todo mundo pode ser alquimista contemporâneo, né? A partir do momento que você entrar em contato com essa energia, que é uma energia universal, que é uma energia do amor, e você ter uma iniciação no seu próprio corpo, você sentir essa energia e você passar essa energia pelas suas mãos, você pode fazer mudanças incríveis na sua vida, e mudanças incríveis tanto na sua família. Eu vejo muito assim as crianças, ia ser muito bonitinho, né? As crianças nas escolas, fazendo com os colegas, né? Ou mesmo as pessoas voluntários do reiki, né? Porque eu participei de um instituto que se chamava Flor de Lis, e que eu era coordenadora dos adolescentes que são os voluntários do reiki, né? Então, era voluntários do amor. E a gente ia nos hospitais distribuir reiki, a gente ia nos asilos, a gente ia nas escolas, né? Então, o quanto a gente faz uma corrente do bem nesse movimento energético, né? Será que não vai chegar um momento em que as escolas elas vão começar a trabalhar esse lado mais, como eu posso dizer, metafísico? Eu acredito que sim, porque se a gente pensar... do ser humano, né?
nas Sim, do escolas, ser como humano. você falou agora, ensinar Uhum. a trabalhar a energia, né? Os pontos, os meridianos e tudo mais, mas eu tenho a impressão que ainda existe uma certa resistência de algumas, É, de algumas pessoas. uhum. Eu acho que uma resistência mais no nível ocidental, né? Porque no nível ocidental a gente fez uma cisão muito grande do corpo e da alma, né? Do corpo e da mente. Então, o trabalho do corpo não correspondia tanto à questão mental, racional, né? E também as crianças mais ligadas ao corpo, elas estariam de uma certa forma é, perdendo o foco da própria escola em si, que é extremamente mental, né? A nossa educação é mental. Eu acredito que para frente a gente tenha que rever isso, porque a gente está numa educação de século bem antigo, né? É, O quanto as gerações estão vindo e contribuindo de uma certa forma, e a gente está num processo ainda de fileira de cadeira, né? Uma coisa extremamente romana, né? Aquela coisa de exército romano, todo mundo enfileirado. Então, o quanto também a gente não pode aprender com essas gerações que estão vindo. Porque as gerações que estão vindo, elas estão trazendo coisas muito lindas, né? Crianças cristais, crianças índico, elas estão trazendo crianças arco-íris, elas estão trazendo outros dons do ser humano que a gente pode vir a utilizar no nosso dia a dia. elas já estão nascendo com conhecimentos, né? Os conhecimentos que a gente pode chamar até Sim, de perfeito. esotérico, metafísico ou extraterrestre, mas elas já estão nascendo com um conhecimento. Hoje as crianças ela têm a capacidade de uma dialética muito mais avançada do que alguns 50 anos atrás, né? Também nós vivemos numa era em que tem a informática, né? O acesso ao computador, isso tudo também é muito mais dá muito mais abertura. Mas assim, você falou aí dessa questão da energia, né? Do corpo. O que eu percebo também, né? É uma observação empírica que muitas doenças hoje elas são causadas pelas frustrações, Sim, principalmente pelas frustrações, né? Então eu estou vendo que essas frustrações elas se arraigam, elas entram no corpo, elas avançam dentro do seu corpo e faz você adoecer. A pessoa não tem nem ideia do que está acontecendo. As frustrações, as tristezas, né? A falta de conforto, a falta de trabalho, né? A insegurança social, isso tudo é uma pressão externa no homem e o homem ele adoece mentalmente exatamente porque ele não consegue resolver esses problemas. sim, a questão da psicossomatização, né? O povo não gosta dessa palavra, tá? Não gosta. Psicosomatização. É que a gente Porque usa muito isso no hospital. e às vezes eu também acho que psicossomatizar é você pensar que o corpo fica doente por causa de um problema psíquico, né? Mas é como se não a pessoa não tem a doença, mas essa doença é praticamente de origem psíquica. Porque eu vou te dizer uma coisa: quando eu estive Sim. doente, eu tive no hospital, o médico, eu saía do hospital e entrava, e muitas vezes eu não, é porque eu saía e não conseguia andar. Eu tinha Uhum. dificuldade de andar. Então, toda vez eu saía do hospital, quando eu chegava em casa, ou eu pegava um resfriado, eu pegava um gripe, e aquilo afetava a minha caminhada. E quando eu estive no hospital,
Aí eu voltava para o hospital e uma vez um neurologista falou para mim que era psicológico. Aí eu falei para ele assim, é psicológico porque não é com você. Psicológico porque não é com você, tá? Uhum. Eu sei o peso que eu sinto nas pernas, a dificuldade, parece que os músculos não obedecem quando eu quero caminhar. Agora, ele disse isso porque ele não tinha a resposta. Uhum. Então, às vezes, também é muito fácil para uma equipe médica, quando ele não tem a resposta, ele joga no psicológico. Sim. Né? Ele diz, não, é psicológico. Ou seja, você, em outras palavras, você está inventando. Em outras palavras, né? Mas de uma certa forma, é psicológico e não diminui o fato de você ter a doença. Né? A gente tem que considerar também o psicológico pertencente ao corpo, não fazer essa cisão que foi feita no Ocidente, né? E o Oriente é todo voltado à questão da mente sã e corpo sã, né? Então, o que tem? Tudo acontece a partir da mente sã. No momento que você está integrado mente e corpo, as coisas fluem. Você está no movimento de fazer manutenção da sua própria saúde. O que acontece são os gaps que a gente fala, né? São os furos quando a gente não consegue fazer essa junção, porque daí a doença vem como uma doença como caminho de alguma autodescoberta para você. Então, se fala muito assim, quando a pessoa tem câncer, ela pode estar guardando muitos rancores. Então, o câncer vem como o que isso veio falar para você. E no decorrer do processo de quimioterapia, de radioterapia, eu tive essa experiência com a minha mãe, que ela teve câncer de mama, e se teve esse resgate junto, né, do que o que o câncer veio falar com você, aos poucos a doença parou de ficar no orgânico e conseguiu ser transmutada, alquimizada, né? No momento que ela começou a entender o que aquele câncer de mama veio falar para a situação dela de vida naquele momento, né? Então, eu acredito muito quando a gente tem uma doença orgânica, né, concreta, material, acontecendo, o muito que a gente pode perguntar o que isso quer nos falar, que nos abre uma dimensão do simbólico. E a palavra cura. No momento que você entra em contato com o que aquilo quer te dizer e você consegue verbalizar, você não imagina o quanto isso alivia no teu organismo, né? O quanto a cura se dá porque a palavra tem poder, né? A gente fala muito disso, a palavra tem poder. No início era o verbo, né? O verbo estava em Deus. Então, toda a criação vem através da palavra. Mas o que você deseja, de uma certa forma, pode vir a concretizar, né? Eu acho que é exatamente por isso que a psicologia, a psicanálise é tão difícil de fazer resultados rápidos, né? De a pessoa encontrar logo digamos, uma cura, porque a mente humana ela ainda não sabe encontrar esse caminho para descobrir e para falar consigo mesma e aceitar, inclusive, que ela tem alguma coisa que está cutucando essa coisa que cutuca o corpo. Nós temos uma tendência a refutar essa possibilidade, né? Essa possibilidade. E aí o trabalho em cima dessa parte psicológica é uma coisa muito difícil de se alcançar. E aí eu não sei se talvez seja exatamente isso que você falou, a proposta de
se criar e começar a desenvolver nas escolas esse trabalho que você falou de trabalho da energia, mas aí também tem que trabalhar, a pessoa também tem que começar a trabalhar o seu psicológico, tá? Se autoconhecer. Perfeito, porque na verdade, assim, se a gente fazer uma analogia dos diversos elementos da alquimia, se inicia no chumbo, né? O chumbo é algo extremamente pesado, denso, né? Ignorância tá no chumbo. O quanto a gente pode ir evoluindo a nossa escada para chegar até um ouro, mas um ouro interior, que é a nossa sabedoria interior, a gente se autoconhecer, né? O quanto se pode fazer uma proposta dessas numa escola em relação a RPG com os alunos. Então, no próprio RPG é aquele jogo que as pessoas dramatizam seus próprios papéis. Uhum. E daí nesses jogos, elas podem estar em busca desse ouro filosofal, né? E uma outra estratégia que se pode fazer é oferecer diversas questões da parte de artes mesmo, vários teatros, várias peças, e juntar essas crianças, para essas crianças falarem o que elas sentiram, o quanto elas sentiram que elas podem ter aprendido, né, com essa vivência da arte. Ou também propor diversos estilos de voluntariado, né? Então, cada criança escolher ser voluntário em alguma questão dentro da comunidade dela, e daí depois teriam um grande momento alquimia, né? Que seria conversar com essas crianças e ver o que elas podem trazer de experiência delas para contribuir ao todo, né? Da escola. Isso seriam estratégias interessantes que eu tentei até colocar no Colégio Opet aqui de Curitiba, mas estava muito à frente do tempo, entende? Foi um ano antes do Harry Potter, para você ter uma ideia. Uhum. Então... Você propõe criar uma casa de sorcier, de bruxa? Todo mundo ia sair alquimista, né? Ai, meu Deus, realmente nós temos muito que andar ainda na vida, viu, Carla? Nós temos muita estrada ainda, né? Nós estamos ainda da nossa estrada, abrir esta cabeça e deixar essas estrelas entrarem para que a gente possa participar. Iluminar. Iluminar, exato. Uma constelação familiar, uma constelação universal, tudo, né? Pois é, Carla, nós estamos já chegando no final, porque passa muito ligeiro. Ai, que pena! Boa, né? Muito bom. Mas é bom porque a gente deixa assim, essa vontade no ar, né? De fazer mais. Mas assim, eu vou deixar você à vontade para você falar mais sobre o teu trabalho. E aí, depois, porque você parou falando, quando você entrou na comunicação. Então, você termina agora, para depois dar o seu boa noite. E a gente fecha hoje com chave de ouro. Olha, antes de tudo, eu queria agradecer assim, de coração de estar aqui, Valquíria. O convite, a confiança que você teve em me colocar também na equipe, né? Ser uma cultivadora, né? E, olha, a comunicação, para mim, é tudo, né? Porque quando a gente é criança, emite um som e a outra pessoa entende o som que a gente está emitindo, uau, estou sendo compreendida, né? Então, a comunicação, ela permeia todo o viver, todo o humano, né? As diversas facetas, etapas da história da humanidade, né? A gente tem a questão das diversas formas do comunicar, né? E eu fiz marketing e propaganda, né? Amo essa área e quis juntar com a psicologia, porque daí, com
a propaganda, eu consigo dar a minha mensagem e não necessariamente uma mensagem voltada a uma psicologia de elite, né? Porque quase sempre, pela questão do valor da terapia, sempre se fechava muito numa elite, né? E o meu sonho sempre foi trabalhar com comunidade, né? Tanto que eu abandonei tudo aqui em Curitiba, né? Há 4 anos atrás, o pessoal da minha família, constelação familiar, achou que eu estava surtada. E fui trabalhar com psicologia comunitária. Por quê? Porque eu queria fazer minha diferença, né? O que era um grande sonho para mim se tornou um grande desafio, porque a partir do momento que você quer contribuir, essa tua contribuição tem outros poréns, assim, pela questão mesmo da sociedade em si, né? Você começa a sentir que você pode fazer diferença para aquela pessoa, mas você não pode salvar o mundo, né? Isso é uma coisa até que eu aprendi lá no HC, quando eu tive que lidar com uma doença que não tem cura. Então, eu até escrevi, o olhar de Kiron frente à realidade da AIDS. É como que Kiron, o grande curador ferido, viesse para frente, vamos supor, no ano 2000, né, isso na mitologia vieram no ano 2000, e desse de frente com uma doença que ele não poderia curar, né? O quanto a gente se sente vulnerável, o quanto a gente se sente pequenininho, né? E essa vivência que a gente está tendo na pandemia agora, o quanto a gente está se sentindo até sem possibilidade de muitas coisas que você queira fazer para ajudar as outras pessoas, né? Mas aquela ideia, faça a diferença. Se você fazer a diferença para uma pessoa, você já está contribuindo para esse grande todo, né? E é isso que eu me proponho na Alquimia do Ser, fazer a diferença.